bem, vamos seguindo o nosso estudo na carta de Judas. Nós estamos caminhando por esta carta, estamos nos primeiros versículos dessa carta breve, uma das menores do Novo Testamento, mas com um ensinamento extremamente precioso para nós. Nós falamos já do versículos 1, 2 e 3, e o último estudo que fizemos, no versículo 3, Judas está exortando os irmãos a batalharem pela fé, a permanecerem firmes naquele evangelho que receberam, que foi entregue de uma vez por todas. Falamos sobre o risco que existe e até os nossos dias de pessoas querendo atualizar o evangelho, trazer novidades, não é? Recebendo novas revelações. Nós precisamos correr de tais ideias, não é? Nós recebemos a palavra completa, perfeita e já plena, não há necessidade de atualização. Judas vai seguindo no versículo 4, falando desse inimigo que se infiltra muitas vezes no meio para colocar essas ideias. Versículo 4 diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados por esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tanto Jesus quanto os seus apóstolos sempre advertiram que esses falsos mestres surgiriam. E, no entanto, muitas igrejas não deram ouvidos a isso. E, infelizmente, hoje ainda existem algumas igrejas que continuam surdas diante dessa advertência. Continuam desprezando a realidade da existência de tais falsos mestres. E Judas escreve aqui com o intuito alertar a igreja sobre a batalha da fé. A igreja estava sendo minada por esses falsos mestres, diz no versículo 3. Dois males bem claros, intimamente ligados, incomodavam a igreja no final dos tempos apostólicos e pós-apostólicos: o antinomismo e o gnosticismo. Judas escreve tendo em mente esses dois erros, pelo menos na forma primária deles. Para você saber brevemente, esses antinomistas, eles afirmavam que a graça os libertava da lei moral. Então, eram heréticos e transformavam a graça de Deus numa desculpa para cometer todo tipo de imoralidade. E eles assim viviam, de forma imoral, descansando na graça. Versículos 4, 18 e 19 menciona isso. Já os gnósticos, que era um outro problema na igreja, eles afirmavam que a salvação era alcançada pelo conhecimento e não pela fé salvadora em Jesus Cristo. Então eles defendiam a posição dualista do universo, né, composta de uma matéria má e de um espírito bom. Então, desse jeito, dessa forma, o gnosticismo, eles não aceitavam as doutrinas da criação, da encarnação, da ressurreição. E aí, seguindo a linha gnóstica de pensar, esses falsos mestres, eles criam que seus corpos eram essencialmente maus, por isso não era importante o que uma pessoa fazia em relação aos seus desejos, seus apetites, suas paixões. Podia fazer tudo o que quisesse, porque já que a pessoa era má mesmo no seu corpo. Então não importa, faça o que tem vontade, mais ou menos isso. E eles criam que a graça era suficiente para cancelar, limpar e cobrir o pecado. Então eles podiam fazer o que quiserem, que a graça resolvia. E então, para que preocupar com o pecado, né? Se uma vez que a graça é maior do que o pecado. E faziam tudo. Resumindo isso, a preciosa graça de Deus estava sendo pervertida unicamente para justificar os seus pecados. Era isso que estava infiltrando e
incomodando e atrapalhando a igreja. Meus amados, a doutrina falsa, ela é um veneno mortal. Precisa ser identificado, rotulado e evitado a todo custo. Charles Spurgeon, ele fez a afirmação dizendo o seguinte: não consigo suportar as doutrinas falsas, por mais primorosa que sejam a sua apresentação. Você comeria carne envenenada só porque ele é servido em um prato de porcelana finíssimo? Isso é uma frase a se pensar, não é? E Judas identifica o inimigo nessa batalha, os apóstatas, e ele traça algumas características interessantes que nós vamos pensar brevemente. Primeiro delas, fala dos dissimulados, não é? Parteado versículo. Esse termo grego aqui significa insinuar-se secretamente, infiltrar-se disfarçadamente. Aqueles falsos mestres, eles entram na igreja porque os crentes dormem, né? E não percebem. Em Mateus 13, 25 e 38 fala isso. E eles podem também vir de fora, como podem surgir de dentro da igreja. Os falsos mestres, eles têm um verniz de seriedade e se escondem debaixo de uma capa, de um manto de seriedade, aparentemente interessado no bem-estar, não é, das ovelhas, mas na verdade é aquela figura conhecida de lobos vestidos de ovelhas. E eles, é claro que eles não vão se declarar hereges, eles não negam inicialmente a verdade, vai introduzindo no meio do rebanho como pessoas iluminadas, né, que têm um conhecimento profundo da verdade, dispostos a tudo, e na verdade são pessoas que estão ali com um propósito escuro, não é, de conduzir, de praticar o mal. Judas também fala dos ímpios, né, na parte B do versículo 4. Os falsos mestres alegam pertencerem a Deus, mas são ímpios na forma de pensar, na forma de agir. E Paulo escreve isso, segundo Timóteo 3 e versículo 5. Eles falam em nome de Deus, mas eles apartam as pessoas de Deus. O discurso deles estão totalmente desconectados da vida. Essas pessoas são, na verdade, podemos comparar com um ator que sobe num palco, não é? Eles usam um disfarce para esconder a verdadeira identidade e não leva Deus a sério. Judas ainda fala no verso 4, na parte C do versículo, ele diz que eles são inimigos da graça de Deus. Aqueles falsos mestres entram na igreja para mudar a doutrina. Eles querem encontrar base doutrinária para justificar aquela conduta libertina deles. Prometem liberdade, mas na verdade são escravos. Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 2, versículos 13 e 14. É muito comum, e você sabe disso, o indivíduo criar um sistema doutrinário para justificar os seus atos reprováveis. Aquela coisa, não é? Ele cria um sistema para poder justificar a sua vida e ele diz, não, aqui você pode fazer tudo, né? Aqui você pode fazer, isso é bobagem, não tem problema, e começa a justificar a sua vida, querendo que abrir tudo porque é tudo normal. E ainda usando a Bíblia e muitas vezes abrindo portas, não é? Para atrair pessoas. Insistem nisso ao invés de trabalhar o arrependimento, preferem criar esse caminho da heresia. Judas ainda diz, né, que eles negam a supremacia de Cristo. No versículo 4, os falsos mestres podiam até afirmar que Jesus era um grande mestre. E eu não sei se você já ouviu alguém batendo aí na sua porta e falando que Jesus era um grande mestre, mas eles nunca dizem que ele é o verdadeiro soberano Deus e Senhor. Os falsos mestres, eles desconstroem esses pilares do cristianismo. Eles batem, querem derrubar os fundamentos da fé. Eles negam o soberano Senhor da igreja, eles se levantam contra, ainda que às vezes mascaradamente, né? Se levantam contra aquele único que é digno de honra, glória e louvor. E finalizando o versículo 4, Judas ainda diz que eles são destinados à condenação.
O texto não está dizendo que os falsos mestres foram destinados à apostasia, como se Deus fosse responsável pelos pecados dele. Por se tornarem apóstatas, é que Deus destinou eles à condenação. Como a igreja vai enfrentar então esses falsos mestres? Como é que nós podemos enfrentá-los? A gente volta no que falamos no último estudo, batalhando pela fé, ou seja, preservando e lutando a verdadeira doutrina. E é isso que nós precisamos fazer, meus amados, estudar a palavra, procurar proclamar a verdade, mostrar o erro. Fazemos aqui, fazemos no púlpito, precisamos mostrar a verdade em Cristo Jesus e na sua palavra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E mais uma vez peço a você, com muito carinho, que se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você assistiu o vídeo, deixa um joinha, escreva aí nos comentários algo, nem que seja um amém, mas isso é importante. Dessa forma o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai recomendar para mais pessoas. E isso ajuda com que essa mensagem chegue a outros. Se você puder, faça isso. Um abraço e muito obrigado.